Senhor, nós louvamos ao Senhor pelo teu perdão excelente e imerecido. Nós louvamos ao Senhor pela tua palavra, pela tua grandeza, por como o Senhor não nos deixou cegos tateando no escuro, mas nos deu a tua lâmpada, luz para os nossos pés, lâmpada para o nosso caminho. E eu clamo ao Senhor, Deus, que nós possamos, com a lâmpada da tua palavra, descobrir caminhos mais excelentes para a nossa vida, Pai. Não para a nossa vida de domingo de manhã, mas para a nossa vida diária. Humilha-nos, Senhor, com a tua palavra, para nos mostrar o quanto nós precisamos do Senhor, da tua misericórdia, da tua graça, do teu perdão. Humilha-nos e mostra-nos quão terríveis nós somos e quanto nós precisamos do teu perdão imerecido e como foi alto o preço pago para o Senhor para comprar pessoas não por quem elas são, mas apesar de quem elas são. E que isso promova em nós o desejo e a disposição em perdoar pessoas que nos ofendem. E que isso nos motive a tratar as nossas vidas e qualquer coisa que nos impeça de nos relacionar com qualquer pessoa. E nós cremos que só o Senhor pode produzir isso. E restaura-nos pela tua palavra, pelo lavar da água da tua palavra. Na dependência do Senhor, eu peço para que o Espírito esteja caminhando entre nós, Deus, com liberdade, para nos convencer daquilo que nós precisamos ser transformados, a começar em mim. E que o Senhor promova o que só o Senhor pode promover. Nós cremos e confiamos nisso e oramos em nome do teu Filho Jesus. Amém. Amados, vocês podem abrir a Bíblia em Efésios 4. Nós temos estudado nesse texto que o cristão é chamado ao abandono das paixões carnais para renovar a sua mente e viver uma vida digna do chamado. Você está cansado de ouvir essa frase? Eu acho que a gente só vai ouvir ela mais 2 vezes. Mas a gente tem que gravar isso desse texto. O que Paulo está fazendo aqui, Deus, através de Paulo, está fazendo aqui, é nos desafiando a viver uma vida digna do chamado. E essa vida envolve o abandono de paixões carnais para renovar a nossa mente, para mudar o nosso pensamento e para que tenhamos uma vida digna do chamado. E então, o que Paulo faz é aplicar essa verdade a algumas áreas, pelo menos 5 áreas que ele faz a aplicação dessa verdade, desse princípio. Nós vimos sobre a mentira, que ela deve ser revestida pela verdade. O estilo de vida de falsidade, de palavras falsas e atitudes falsas, e a tentativa de mostrar aos outros algo que nós não somos, deve ser substituída pela verdade, por uma atitude verdadeira. Amados, na igreja nós devemos, vocês vão entender o que eu estou falando, nós devemos tirar as máscaras, né? Você pode continuar, a gente não quer sair do protocolo, mas as máscaras da nossa falsa religiosidade devem cair. Nós vimos a ira pecaminosa que deve ser substituída por uma ira que é cuidada biblicamente, ou de uma atitude de lidar com a ira biblicamente. Paulo ordena: fiquem irados e não pequem. A ira é um sentimento que Deus nos deu, que Deus produziu em nós, mas nós devemos lidar com ele biblicamente. Nós vimos também o roubo. Nós vimos que é possível roubar, inclusive, de Deus. Quando nós não adoramos a ele,
através dos dízimos e ofertas. Nós podemos roubar do corpo de Cristo quando nós estamos recebendo ajuda, e o corpo deve ajudar. Mas quando nós recebemos ajuda sem prestação de contas e sem o esforço para fazer o máximo que a gente puder para trabalhar, nós estamos roubando o corpo de Cristo. E isso deve ser revestido com o trabalho, para que nós tenhamos o que repartir com aqueles que têm a necessidade. Semana passada nós vimos as palavras inúteis. Nós vimos que o cristão, ele vive a vida digna do chamado, se despojando de palavras inúteis, de palavras que destroem, não edificam. E o cristão que vive a vida digna do chamado, ele se reveste de um falar que produz algo excelente na vida do outro. E nós vimos que o que é excelente promove crescimento. Crescimento espiritual ou conversão, se a pessoa não é convertida. O que é excelente supre as necessidades do cristão. E o que é excelente também resulta em cuidado ao próximo. Nós vimos de palavras que são para os outros e não para nos exaltar, por exemplo. Quando nós falamos com o intuito de nos exaltar, de nos engrandecer, de nos mostrar, mas nós vimos que as palavras que edificam transmitem graça aos que ouvem. Você está preocupada com o outro, né? No mundo de autoestima, as nossas palavras têm que ter autoestima. Tem que buscar o amor ao próximo. E a mudança de pensamento que a gente viu aqui é construir ao invés de destruir com as palavras. Amém? Então, Efésios 4, 25 a 32, vamos ler novamente o texto. Por isso, deixando a mentira, cada um fale a verdade com o seu próximo, porque somos membros do mesmo corpo. Fiquem irados e não pequem. Não deixem que o sol se ponha sobre a ira de vocês. Não deem lugar ao diabo. Aquele que roubava, não roube mais. Pelo contrário, trabalhe, fazendo com as próprias mãos o que é bom, para que tenha o que repartir com o necessitado. Não saia da boca de vocês nenhuma palavra suja, mas unicamente a que for boa para a edificação, conforme a necessidade, assim transmita graça aos que ouvem. E não entristeçam o Espírito Santo de Deus, no qual vocês foram selados para o dia da redenção. Que não haja no meio de vocês qualquer amargura, indignação, ira, gritaria, blasfêmia, bem como qualquer maldade. Pelo contrário, sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando uns aos outros, como também Deus em Cristo perdoou vocês. De novo, amados, o cristão é chamado ao abandono das paixões carnais para renovar a sua mente e viver a vida digna do chamado. O que nós vamos ver hoje é o entristecer o espírito, que afinal é entristecer o espírito. A gente vai ver que o cristão que vive a vida digna do chamado, ele vai se despojar de entristecer o espírito com atitudes que dividem. E ele vai se revestir de uma atitude reconciliadora. E a mudança que precisa acontecer na nossa mente aqui é reconhecer o quão difícil foi para Deus perdoar você. Ok? O texto diz: não entristeçam o Espírito Santo de Deus, no qual vocês foram selados para o dia da redenção, que não haja no meio de vocês qualquer amargura, indignação, ira, gritaria e blasfêmia, bem como qualquer maldade. Pelo contrário, sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando uns aos outros, como também Deus em Cristo perdoou vocês. Então, o primeiro ponto que nós devemos nos despojar, as roupas velhas que nós devemos tirar, é que o cristão que vive a vida digna do chamado, ele se despoja de entristecer o espírito com atitudes que dividem. Essa palavra entristeçam o Espírito Santo de Deus. Entristecer aqui não é mais nada do que trazer tristeza, aflição, magoar, ofender de alguém que se torna preocupado com alguma coisa. Não, a gente começa a preocupar alguém. Agora, o que pode entristecer o Espírito Santo de Deus? A resposta disso está na descrição dada ao Espírito Santo.
aqui nesse texto. Ele fala, no qual o que é? O Espírito. No qual vocês foram selados para o dia da redenção. Repara que aqui Paulo está fazendo referência a algo que nós vimos lá no começo da carta. Lá em Efésios 1, 13 a 14, nós vimos, quando vocês ouviram e creram na palavra da verdade, o evangelho que os salvou, vocês foram selados em Cristo com o Espírito Santo da promessa, que é a garantia da nossa herança até a redenção daqueles que pertencem a Deus para louvor da sua glória. Lembra que aqui Paulo estava falando de dois povos, estava falando dos judeus e dos gentios, e ele usa nós e vocês, e aqui é o momento em que ele junta esses dois povos, ele começa a falar assim, olha, Deus juntou vocês. Repara, ele fala, quando vocês ouviram e creram, e depois ele fala, a nossa herança. Por quê? Porque agora os gentios estão recebendo a herança com os judeus. E onde isso acontece? Na igreja. Em Efésios 2, 11 a 13, ele volta a falar disso. Ele fala, portanto, lembrem-se que anteriormente vocês eram gentios por nascimento, chamados em circuncisão pelos que se chamam circuncisão, chamados de não-judeus pelos judeus. Feita no corpo por mãos humanas, e que naquela época vocês estavam sem Cristo, separados da comunidade de Israel, sendo estrangeiros quanto às alianças da promessa, sem esperança e sem Deus no mundo. Mas agora, em Cristo Jesus, lembra? O título dessa série, em Cristo e para Cristo. Não, em Cristo Jesus. Vocês que antes estavam longe foram aproximados mediante o sangue de Cristo. E que Paulo, então, ele continua falando daquela barreira de inimizade, daquele muro que separava gentios e judeus, mas que Jesus, ele derrubou esse muro. Versículo 18 do capítulo 2, ele fala, pois por meio dele, tanto nós como vocês, temos acesso ao Pai por um só Espírito. E por fim, no versículo 22, ele diz, nele vocês também estão edificados juntos, para se tornarem morada de Deus por seu Espírito. E no capítulo 3, Paulo mostra que ele foi chamado para pregar aos gentios por causa do mistério. Ele fala, este mistério não foi dado a conhecer aos homens de outras gerações. Que mistério é esse? A igreja. Mas agora foi revelado pelo Espírito aos santos apóstolos e profetas de Deus, significando que mediante o Evangelho, os gentios são co-herdeiros com Israel, membros do mesmo corpo e coparticipantes da promessa em Cristo Jesus. E por fim, Paulo termina o capítulo 3 orando pelo Espírito, orando pelos Efésios, dizendo, oro para que, com as suas gloriosas riquezas, ele os fortaleça no íntimo do seu ser, com poder, por meio do Espírito, para que Cristo habite no coração de vocês mediante a fé. E oro para que, estando arraigados e alicerçados em amor, vocês possam, juntamente com os santos, compreender a largura, o comprimento, a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo o conhecimento, para que vocês sejam cheios de toda a plenitude de Deus. E então Paulo começa o capítulo 4 com um desafio que envolve exatamente isso. Façam todo o esforço para conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. E quando nós estudamos exatamente esse texto, nós aprendemos que a vida digna do chamado é marcada por relacionamentos firmes, zelando pela unidade da igreja. Concluindo, eu creio que entristecer o Espírito Santo envolve qualquer atitude ou palavra, inclusive pensamento, que promove divisão no corpo de Cristo.
Quais atitudes e palavras? Bom, o texto também nos mostra isso. Versículo 31, que não haja no meio de vocês qualquer amargura, indignação, ira, gritaria e blasfêmia, bem como qualquer maldade. Amargura, ou seja, aquela raiz amarga, aquilo que está enraizado no coração da pessoa contra outra pessoa ou outras pessoas. Indignação, aquela ira que ferve de forma imediata, aquela explosão de ira. A ira em si, aquela agitação, né, que a gente viu quando a gente falou do irai-vos e não pequeis, quando você observa algo errado e aquele, como diria o pastor Bill, aquele calor que começa aqui no pescoço, aquela agitação. A gritaria, do original, gritaria, sai berrando. Tem outro, é bem fácil entender essas palavras. Blasfêmia, calúnia, difamação, você falar mal de alguém, uma mentira sobre alguém. E toda a maldade, ou seja, iniquidade que não se envergonha em quebrar as regras. Simplesmente faz, sem nenhuma vergonha, sem nenhuma restrição, põe para fora. Agora, o que me chama a atenção aqui, o que me chama mais atenção aqui é a ordem das palavras. Porque normalmente você imagina que, poxa, você tem um momento de ira, de discussão, alguma coisa do tipo, certo? E aí, se você não resolve aquilo, pode haver amargura, não é verdade? Só que ele põe a amargura primeiro. Ele não coloca a amargura como um resultado de tudo, da gritaria, da ira, da raiva, da indignação. Ele coloca a amargura como o primeiro da lista, como o mais importante. Amados, a amargura não é o final de coisas terríveis, ela é o começo de coisas terríveis. Pela amargura, as pessoas não perdoam umas às outras. A gente já tem usado essa frase, né? Aquele veneno que você toma esperando que o outro morra, mas vai matar você. Pela amargura se cria todo tipo de ambiente ruim, de clima terrível, onde famílias se odeiam, onde pais não conseguem falar com filhos, onde irmãos não conseguem suportar outros irmãos, onde a esposa não consegue conversar com o marido, onde o marido não suporta a esposa. E tudo isso chegando ao ponto de não causar mais estranhamento ou vergonha. Fala-se dessas coisas como se fosse brincadeira. Ah, precisava sair de casa, não aguento minha mulher. Piadinha, brincadeira. Não é brincadeira, é verdade. O cara não aguenta ficar em casa mesmo. O cara foge para o trabalho. O cara fica horas no trabalho, porque ele não aguenta ficar em casa. Ele não suporta ficar em casa. E aí a mulher também, ela repensa o seu papel de mãe e quer fugir de casa porque não aguenta os filhos. Estou falando que todo mundo que trabalha fora, que toda mulher que trabalha fora faz isso, mas muitas fazem isso, querem fugir das próprias casas. Por quê? Porque há algo mal resolvido lá no passado. E se aquilo fica ali intocável, realmente o futuro vai ser um inferno. Porque toda vez que algo acontecer, toda essa amargura virá para fora. E o que acontece quando a amargura vem para fora? Indignação, ira, gritaria, blasfêmia, maledicência. E por fim, não há unidade. Não há o vínculo da paz. Ao invés disso, existe apenas uma guerra, às vezes muito silenciosa, que entristece o Espírito de Deus, que deveria nos unir. A amargura, seguida por todas as suas irmãs infernais, matam uma igreja, amados.
Guardem essas palavras. A amargura, com todas as suas irmãs infernais, a ira, a indignação, gritaria e blasfêmia, matam uma igreja. E isso certamente, a morte de uma igreja certamente entristece o Espírito de Deus que nos salvou para nos tornar um só corpo, um só Espírito, numa só esperança, numa só fé, num só batismo, com um só Deus e Pai de todos, sobre todos e por meio de todos e em todos. Amados, essas mensagens têm sido muito difíceis. Essas roupas não vestem bem um cristão. Nós precisamos nos despojar de toda atitude ou palavra ou pensamento que promove divisão e que causam a morte de uma igreja. Abrem Apocalipse 2. Eu vou projetar, mas eu quero que você abra. Quero que vocês grifem esse texto. Porque esse texto é o fim da igreja de Éfeso. A igreja de Éfeso que recebeu esse ensino morreu. E onde havia uma igreja vibrante, hoje existe um país muçulmano onde cristãos morrem por ser cristãos. Ao anjo da igreja em Éfeso escreva: estas são as palavras daquele que tem as 7 estrelas em sua mão direita e anda entre os 7 candelabros de ouro. Conheço as suas obras, o seu trabalho árduo e a sua perseverança. Olha que interessante o que Cristo está reconhecendo nessa igreja. Sei que você não pode tolerar homens maus, que pôs à prova os que dizem ser apóstolos, mas não são. Era uma igreja séria. E descobriu que eles eram impostores. Você tem perseverado e suportado sofrimento por causa do meu nome, e não tem desfalecido. Contra você, porém, tenho isso: você abandonou o seu primeiro amor. Mas olha o que ele coloca aqui. O que ele coloca aqui agora é esperança para a IBV, mas não é mais esperança para Éfeso, mas para nós é. Lembre-se de onde caiu. Lembre-se de onde caiu. Arrependa-se, mude de ideia e pratique as obras que praticava no princípio. Amados, o que ele está falando aqui? Despojar, mudar de mente e revestir. Se não se arrepender, virei a você e tirarei o seu candelabro do lugar dele, como de fato ele fez. E não há traços dessa igreja. IBV, Igreja Batista Vitória de Indaiatuba. A igreja de Éfeso morreu. Não há sinais dela nos dias de hoje, porque ela abandonou o amor que havia nela. Provérbios 6, 16 a 19. Há 6 coisas que o Senhor odeia, 7 que ele detesta: olhos altivos, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, coração que traça planos perversos, pés que se apressam a fazer o mal. A testemunha falsa que espalha mentiras é aquele que provoca discórdia entre irmãos. Deus odeia quem promove divisão entre irmãos. Amados, isso não é... Deus não é um velhinho sentado com a barba branca no trono.
e que aceita todos os seus netinhos e bisnetinhos calorosamente. Ele odeia aqueles que causam divisão. E nós precisamos nos despojar de qualquer atitude, seja em palavra, pensamento, em ação, que dividem e nos revestir de algo mais excelente. O cristão que vive a vida digna do chamado, ele o faz se revestindo de uma atitude reconciliadora. Pelo contrário, versículo 32, pelo contrário. Amados, como é bom essas palavras na Bíblia. Pelo contrário, pare de ir na direção que você está indo. E pelo contrário, volte. Sejam bondosos e compassivos uns para com os outros. Se tornem bondosos. Erga-se de onde você está e se torne algo diferente. A ordem de Paulo é simples. Mudem. Eu conheço uma história, talvez eu já tenha contado a você com nomes, eu não vou usar nomes. Mas de uma pessoa que precisava dar carona para outra pessoa e sempre chegava meio atrasado. E ele chegava lá e quando a pessoa entrava no carro, me perdoa, atrasei um pouquinho. E na outra vez, me perdoa, atrasei um pouquinho. E na outra vez, dei uma atrasada. Até um dia que a outra pessoa falou assim, não precisa me perdoar, mude. Isso, não precisa me pedir perdão, mude. Não precisa me pedir perdão, você pede perdão e faz a mesma coisa. Mude. Tornem-se diferente do que vocês são. É o desafio para nós, amados. Aquele que mente, fale a verdade. Aquele que fica irado, lide biblicamente com a ira. Aquele que rouba, trabalhe. Aquele que usa palavras inúteis, diga algo útil. E aquele que tem uma atitude que entristece o espírito, mude. Aquele que promove divisão, mude para uma atitude de reconciliação. Sejam bondosos. Essa palavra bondosos, ela significa também útil, virtuoso, cheio de qualidades boas. Algo que pode ser manejado, gentil, agradável. Ou seja, como oposto daquilo que é difícil, que é rígido, que é amargo. É o oposto dessas coisas. Também ele usa a palavra compassivo, misericordioso. Não dê o que o outro merece. Glória a Deus, porque ele não nos dá. Ele não me deu o que eu mereci hoje de manhã, senão eu não estava pregando aqui. As misericórdias do Senhor se renovaram hoje de manhã. E eu não morri. Vocês estão entendendo, amados? É isso que nós somos. É isso que eu sou. E aí ele usa aquela palavrinha que a gente estudou por quase um ano. Uns aos outros. Aquela palavrinha, uns aos outros, que demonstra que um cristão fora da igreja não é um cristão. Um cristão que não vive no corpo, ele não consegue ser cristão, porque não tem uns aos outros. Ele não pode obedecer esse mandamento. Então veja que nós devemos tratar uns aos outros com o extremo oposto do que a amargura e as suas irmãs infernais, a indignação, ira, gritaria e blasfêmia e toda maldade. Gálatas 5, 22 a 25, o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Sabe o que ele está falando com isso? Você nunca vai amar o suficiente. Você nunca vai pecar por excesso de amor, desde que seja um amor verdadeiro. Não seja bajulação ou coisas do tipo.
Você nunca vai pecar por excesso de domínio próprio. Percebe? Porque a lei é isso, né? A lei é uma barreira que você fala assim, ó, até aqui você pode ir, depois disso aqui você está pecando. Você transgrediu a lei. Você nunca vai transgredir no amor. Vamos sempre estar devendo amor. Você nunca vai transgredir na paciência, na paz. Você nunca vai ser suficiente essas coisas. Nunca é demais. Os que pertencem a Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e seus desejos. Se vivemos pelo Espírito, andemos também pelo Espírito. Ao invés das raízes amargas da amargura, nós devemos investir no excelente fruto do Espírito, que promove unidade, que promove reconciliação. Amém? Amém. Mas como é possível perdoar essas coisas terríveis que te fizeram? Como você pode perdoar aquilo que é tão horrível que fizeram contra você? A mudança de pensamento que é necessária é reconhecer o quão difícil foi para Deus perdoar você. É exatamente esse o exercício que Paulo faz aqui. Versículo 32, perdoando uns aos outros, como também Deus em Cristo perdoou vocês. A resposta de Paulo é muito simples. Reconheça que Deus teve que perdoar as suas coisas terríveis. Pense nisso, amado. Se você se ofende por alguma coisa que alguém te fez, sendo que você também é falho e terrível, e se você não reconhece isso, você não entendeu o Evangelho. E me arrisco a dizer, sem muito medo de errar, que se você não reconhece isso, você não é cristão. Você não se converteu se você não reconhece o quão terrível você é. Se está tudo bem na sua vida, se você não tem luta nenhuma, você não entendeu o Evangelho. Não entendeu. Porque a Bíblia sempre fala o extremo oposto. A Bíblia, eu amo a palavra de Deus por causa disso, porque ela fala a verdade sobre cada um de nós. Então imagine que se você, que é esse ser terrível, e eu também, nos sentimos ofendidos por outros seres terríveis, imagine o tamanho da indignação de Deus contra nós. Isso deveria gerar pavor em nós todas as manhãs, para a gente correr para Ele, para a cruz. Oh, Senhor, me perdoe por quem eu sou. Me salva, Senhor. Salva do quê? Do Senhor. Nós precisamos ser salvos de Deus, amados. É Ele que pode destruir, não eu. Eu só falo bravo aqui, de vez em quando. Não tema a mim. Tema aquele que pode te matar e mandar você para o inferno. É isso que Jesus disse, não é? Pare de correr de Deus. Pare de fugir de Deus. E corra para Deus. Veja o que o Senhor Jesus diz, né? Pois se perdoarem as ofensas uns dos outros, o Pai Celestial também perdoará vocês. Mas se não perdoarem uns aos outros, o Pai Celestial não perdoará as ofensas de vocês. A questão aqui é que para o cristão não existe opção de não perdoar. Não há opção de não perdoar. Ou você perdoa, Jesus está falando isso, ou você perdoa, ou você não é de Cristo. Ou você perdoa, ou você não está em Cristo. É a mesma coisa do amor, né? Eu já falei aquela ilustração da esposa, né? Se você não consegue amar a sua esposa como Cristo amou a igreja e entregou a sua vida por ela, ame sua esposa como irmã em Cristo. Se não pode amar a sua esposa como irmão em Cristo, ame como próximo. Se não pode amar o próximo, ame como inimigo. Mas não tem opção de não amar.
E a gente não tem opção de não perdoar. A questão, desculpa, o perdão não é assim, você está perdoado, mas você sabe que o relacionamento não vai ser igual de novo, né? Vocês já ouviram isso? Não, eu perdoei, mas sabe como é, né? Agora, pô, sempre com o pezinho atrás e tal. Isso, ótimo. Eu perdoei, mas preciso me afastar. Que bom que Deus não fala isso. Que bom que o perdão dele não é assim. Isso não é perdão. Isso é amargura disfarçada de espiritualidade. É amargura disfarçada de um perdão mentiroso, de um pseudo-perdão. O que ele falou antes mesmo? Abandone a mentira e fale a verdade. Esse perdão é mentira. E a reconciliação também não pode começar assim, desculpa qualquer coisa, hein? Gente, desculpa qualquer coisa. Isso não é nada além de um alívio da própria culpa, né? Você não quer ser específico, você não quer se humilhar diante da pessoa, então você fala, desculpa qualquer coisa. Mas se você quer um perdão real, você tem que ter uma confissão real. Me perdoa, eu pequei contra você nisso, nisso e nisso. Eu vou tentar não fazer mais isso. Seja específico. Na verdade, quando você está falando isso, você está dizendo assim, eu não quero saber se eu te ofendi ou não. Eu quero, na verdade, me aliviar, né? Eu quero aliviar minha consciência. Eu estou perdoado de qualquer coisa? Que bom, obrigado. Posso seguir minha vida. Se essas coisas fossem perdão e reconciliação, Jesus nunca se relacionaria conosco. Será que Jesus aceitaria a nossa confissão? Senhor, eu venho diante de ti pedir que me desculpe qualquer coisa. Esquisito, né? Talvez a coisa mais próxima é Davi, quando depois de listar os seus pecados, falou assim, Senhor, me perdoa daqueles pecados que me estão ocultos. Mas eles estão ocultos, eu nem sei o que eu pequei, mas eu sei que eu corro o risco de ter pecado de um jeito que eu nem sei. Então me perdoa por isso. Mas eu tenho certeza que antes de falar isso, ele pensou em muita coisa específica. E não, amados, quem confessa deve ser específico com o outro naquilo que deve ser perdoado. Será que você gostaria que Deus dissesse para você, você está perdoado, está tudo certo, mas eu não posso me relacionar com você? Sabe como é que é? Você me ofendeu, eu te perdoo, mas o nosso relacionamento nunca será igual. Aí ele puxa a cordinha e manda você para o inferno. Porque agora, eu perdoo, mas eu não... De novo? Não é isso que Deus faz conosco. Pois como os céus se elevam acima da terra, assim é grande o seu amor para com os que o temem. E como o Oriente está para longe do Ocidente, assim ele afasta para longe de nós as nossas transgressões. Ele manda para longe as nossas transgressões, para ele nos chamar. Isaías 53, 4-11 diz, certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e sobre si levou as nossas doenças. Contudo, nós o consideramos castigado por Deus atingido e afligido, mas ele foi transpassado
trapassado por causa das nossas transgressões, foi esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos trouxe a paz estava sobre ele, e pelas suas feridas nós fomos curados. E todos nós, como ovelhas, nos desviamos. Cada um de nós se voltou para o próprio caminho. E o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. E ele foi oprimido e afligido, e contudo não abriu a sua boca. Como um cordeiro foi levado para o matadouro, e como uma ovelha que diante dos seus tosqueadores fica calada, ele não abriu a boca. Com julgamento opressivo ele foi levado. E quem pode falar dos seus descendentes? Pois ele foi eliminado da terra dos viventes. Por causa da transgressão do meu povo, ele foi golpeado. Foi-lhe dado um túmulo com os ímpios e com os ricos em sua morte. Embora não tivesse cometido nenhuma violência, nem houvesse nenhuma mentira em sua boca, contudo foi da vontade do Senhor esmagá-lo e fazê-lo sofrer. E embora o Senhor tenha feito da vida dele uma oferta pela culpa, a nossa culpa, ele verá a sua prole e prolongará os seus dias. E a vontade do Senhor prosperará em sua mão. Depois do sofrimento de sua alma, ele verá a luz e ficará satisfeito. Pelo seu conhecimento, o meu servo justo justificará a muitos e levará a iniquidade deles. Amados, lembre-se sempre disso. A nossa salvação é de graça, mas não quer dizer que ninguém pagou. Você já foi num restaurante, alguém pagou a conta para você? Mais ou menos isso. Foi de graça, alguém pagou. Deus só pode nos perdoar porque alguém pagou o nosso preço. E então, amados, muita atenção antes de você dizer, eu não posso perdoar. Lembre-se de como Deus se entregou para perdoar os seus pecados, os meus pecados. Lembre-se como foi cara o pagamento de cada transgressão nossa. E quão terrível você é e eu. E ainda assim, Deus se dispôs a te perdoar. Você não quer perdoar o outro por quê mesmo? Não há motivo para você não restaurar todos os relacionamentos com todos à sua volta. Romanos 12, 18 a 21. Texto que eu gosto muito. Façam todo o possível para viver em paz com todos. Amados, nunca procurem vingar-se. Não deixem, mas deixem com Deus a ira. Pois está escrito, minha vingança eu retribuirei. Diz o Senhor, ao contrário, se seu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber. E fazendo isso, você amontoará brasas vivas sobre a cabeça dele. Não se deixem vencer pelo mal, mas vençam o mal com o bem. Não existe, de novo, não existe motivo para o cristão responder o mal com o mal. Porque não foi isso que nós aprendemos do nosso Senhor. Não promova divisão no corpo de Cristo, não entristeça o Espírito Santo de Deus que te selou para o dia da redenção, quando todos nós seremos participantes da mesma herança. Mude de ideia e entenda que Deus te perdoar foi tão terrível e impossível do que você perdoar quem te ofendeu. Ou foi muito mais do que isso.
E isso não importa o que a pessoa tenha feito com você. O cristão é chamado ao abandono das paixões carnais para renovar a sua mente e viver a vida digna do chamado. O que você tem guardado? Ou não tem perdoado alguém? O que está escondido, amados? E precisa vir para fora? Quais atitudes você tem tido que estão promovendo divisão no corpo de Cristo? E qual o relacionamento que você precisa resolver imediatamente, a fim de que não haja divisões no corpo de Cristo? Entenda-se isso, a fim de que essa igreja não morra. Que Deus nos dê a graça de tomar uma decisão hoje, de abandonar o tipo de atitude de não dá para resolver. E confiar no Deus que te perdoou e resolveu o pior problema de relacionamento que você tinha, que é com Ele mesmo. E você certamente vai poder contar com essa graça de Deus, com o vínculo da paz do Espírito Santo, para solucionar qualquer relacionamento. Qualquer relacionamento. As tarefas. As primeiras vocês já conhecem de cor quase. Leia Efésios 4 essa semana, de novo, no seu devocional. Medite nos versículos 17 a 24 e depois 30 a 32. Leia e medite nas perguntas da mensagem, se necessário escute novamente. Leia o esboço, leia suas anotações, se prepare para o Grupo Céu. Eu tenho tido ótimos retornos do Grupo Céu. Eu tenho ouvido bem do Grupo Céu. Eu gostaria de participar do Grupo Céu. Não consigo. É um dia que eu tenho aconselhamento, agora eu tenho discipulado, mas eu sei que vocês têm feito. E eu louvo a Deus por isso. E nessa semana, leia Efésios, você pode ler um por dia, se você quiser. Leia Efésios 4, 30 a 32, Mateus 6, 14 a 15, Salmo 103, 11 a 12, Romanos 12, 18 a 21 e Isaías 53, 4 a 11. São os versículos, são os textos que a gente usou na mensagem. Pense em um ou mais relacionamentos que estão quebrados por causa da falta de perdão. Louve a Deus. Ah, mas eu não toco um instrumento e não sei cantar. Louve a Deus com os textos bíblicos. Louve a Deus em oração. Falamos sobre isso hoje. Louve a Deus, amado. E reconheça o grande perdão que Ele te concedeu. Seja específico em lembrar pecados terríveis dos quais Deus te perdoou. E Ele não vai usar isso contra você. E depois clame a Deus para que produza no seu coração a disposição de perdoar essa ou essas pessoas ou pessoas com quem, como Ele te perdoou em Cristo. Pessoas com quem você tem alguma coisa não resolvida. E tome uma atitude bondosa e compassiva para essas pessoas, demonstrando amor por elas. E, amado, se você precisar de ajuda para isso, eu estou à disposição. Bem como qualquer irmão mais experiente que pode te ajudar. Vamos orar. Senhor, nós te louvamos
Nós te louvamos, Senhor, porque o Senhor fez o impossível, que foi restaurar o relacionamento de criaturas falhas e nojentas como nós, se fazendo um de nós, se humilhando e seguindo aquele plano que o Senhor havia feito antes da fundação do mundo. E o Senhor olhou para cada um de nós aqui, com todos os nossos pecados e falhas e coisas que são nojentas para o Senhor. E o Senhor colocou todas essas coisas nojentas no seu Filho, para que ele pagasse. E então o Senhor simplesmente nos chamou para segui-lo. Não porque a gente fez algo bom, mas apesar do que nós somos. Nós te louvamos, Senhor. E eu oro para que essa realidade, Deus, que nos humilha, que escracha quem nós somos, promova perdão, promova reconciliação que só o Senhor pode promover, como só o Senhor pode promover. E para que isso promova unidade através do seu Santo Espírito. Convença-nos, Senhor. Mostra-nos, Pai, o que precisa ser acertado. É o que eu te peço, Deus, e suplico. No nome do teu Filho Jesus. Amém.